Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Telefonia VoIP e Redes. Voltei aqui com o meu primeiro vídeo de 2021. Como a tela principal já denuncia, né? Voltei para falar da automação da persiana. Como prometido nos dois vídeos que eu publiquei anterior, mostrando a automação que eu fiz na minha persiana. Então, como o meu canal chegasse em 1000 inscritos, eu iria publicar os vídeos de todo o código do sistema, de como que está construído o código. Bom, em outro vídeo eu já citei também desse código, né, que eu teria que refazer. Por acidente eu formatei o meu cartão de memória da Raspberry, que estava com todo o sistema. Então agora eu resolvi refazer todo o código e estou gravando os vídeos para postar aqui no canal. Que 2021 já começou com o canal com 1000 inscritos e agora eu vou dar continuidade em publicação dos vídeos da automação da persiana. Eu já refiz o código aqui da interface gráfica, né? Ele é um servidor web que está rodando na minha plaquinha Raspberry. Esse servidor web é um microframework em Python, né, que é o Flask. Eu tenho um vídeo no canal também falando de como configura. Então essa etapa aqui de instalar e configurar o Flask eu não vou mostrar nesse vídeo, porque eu já tenho outro vídeo que foi gravado só para fazer essa instalação e configuração do Flask. Então o que eu vou mostrar aqui é como eu construí essa interface aqui, porque na instalação do Flask eu fiz só uma frase comum lá, só para certificar que o servidor estava funcionando. Então eu vou mostrar como que está feito essa página aqui com os botões. Aqui eu coloquei como em construção, né? Porque no outro vídeo anterior do upgrade da automação da persiana eu tinha colocado um monitorzinho de temperatura aqui para ler os dados do meu sensor, mas ainda não reconstruí esse código também. Eu deixei o espaço aqui para ele nessa área. E aqui eu tenho as opções de controle da persiana, que é acionar para abrir, acionar para fechar, acionar para recolher, que ainda não está pronto também esse código. Eu não vou demonstrar ele aqui porque eu não refiz esse código ainda. Que eu tenho dois motores, que é um para abrir e fechar e um outro para abrir e recolher. E aí eu vou refazer as funções conjugadas, que é de abrir e recolher, e fechar e estender. Também eu vou refazer e vai ficar para um próximo vídeo. Mas no vídeo de hoje eu já vou mostrar o código que está pronto, que é o para abrir e fechar, e a integração com o asterisk, né, que eu posso acionar esse abertura e fechamento usando qualquer ramal de rede do meu asterisk. Então vamos lá, aqui já está a interface, né? Eu vou acessar os arquivos que está rodando na Raspberry via WinSCP. Eu já estou aqui com o WinSCP autenticado e na página já estou no diretório de instalação do meu servidor. Então aqui eu tenho os arquivos, né, do Flask, né, que é em Python. Já no vídeo anterior dá para vocês verem como que foi parametrizado esses arquivos, como que cria. Só uma ressalva que para usar aqui no servidor web com a abertura da persiana, como ele tem um timeout bem longo, que a minha persiana ela demora quase um minuto, ou acho que mais de um minuto para abrir totalmente. Então esse timeout do Flask ele é curto, né, às vezes, e aí dá erro de BadGetter, né, o erro 504. Então eu vou acessar aqui também via texto, né, o meu servidor, minha Raspberry, para mostrar onde que a gente precisa aumentar. Para quem estiver seguindo o vídeo de instalação do Flask que está no meu canal, é só seguir esse caminho de configuração aqui. Vou acessar ele como... Eu não preciso acessar com sudo, porque eu não vou gravar ele, vou abrir só para mostrar. Então eu vou lá no arquivo de configuração que está no system, tá em etc system, e o meu arquivo que é o home station, que é onde tem os serviços criados. Aqui para aumentar o timeout eu coloco aqui acrescento essa linha. Você basta ir lá, editar aí nessa linha e acrescentar essa chave aqui, esses parâmetros aqui, que é o timeout e quanto de timeout que você precisa aumentar. No meu caso eu precisei aumentar para 360. Aí acrescenta essa linha
salva o arquivo, reinicia, dá um reload no demo reload, reinicia o serviço e pronto, o seu timeout já vai esperar o tempo total de abertura da persiana, ele não vai mais dar o bad gate lá, o erro 504 de instalação. Então, bom, vamos lá, uma das configurações que precisa aumentar é essa. E aqui eu tenho os meus arquivos, esse aqui eu criei de teste, que ele, nesse mesmo arquivo ele tem as duas funções de abrir e fechar, porém ele faz as duas funções de apenas uma vez que eu aciono esse arquivo, que eu executo ele já gira o motor para os dois, ou para um sentido que eu preciso passar como parâmetro, ou para outro sentido. Na verdade aqui ele faz aleatório, né, de acordo com, ele faz um cálculo randômico, ou ele aciona para um lado ou aciona para o outro, independente de eu selecionar. Então eu dividi aqui, criei um subarquivo para abrir e um outro para fechar. E aqui eu tenho o arquivo principal do Python, que é onde eu chamo esses arquivos. Vamos lá, abrir ele aqui para ver. Eu vou abrir com Sublime Text, que é para ficar visualmente fácil de ver. Então, em primeiro lugar, eu preciso importar o render template e o request do Flask, que no vídeo de instalação do Flask eu não lembro se eu fiz essa opção com request e com render template. E essas opções aqui, a biblioteca de time eu importo a de subprocess e a biblioteca de SO. Eu acho que eu nem estou usando essa biblioteca de OS aqui, de Operation System do Python, mas eu importei ela, não lembro por que motivo, mas deixei ela aqui. A gente precisa mesmo é só essas do Python. E aqui é o mesmo, essa chave que chama a página inicial do Python, é a mesma que está no outro vídeo, que aqui eu defino a função home. Aí no primeiro vídeo eu tinha gravado aqui para ele retornar um arquivo estático, né, uma mensagem estática, que era o home station. Bom trabalho. Aí eu comentei essa linha, eu posso até tirar ela daqui depois, porque agora eu vou eu já estou trabalhando com template. Então aqui quando eu aciono a home, ele vai chamar o arquivo de template, ele vai me retornar o arquivo de template, que é o index.html, que é onde está definido todo esse layout aqui, tá? No meu index.html e no index.html eu chamo outro arquivo que é o base, que é onde eu defino um parâmetro, quer dizer, eu defino o conteúdo que é comum para qualquer página que eu criar aqui. Então, o conteúdo comum para qualquer página que eu for criar vai ser aqui a barra, né? A barra de menu e o rodapé. Então, lá eu tenho aqui o diretório template, e dentro do template eu tenho esses dois arquivos, que é o index.html e tem o base.html. Então, aqui o index.html, eu tenho aqui o título, né? Que é o menu de opções. Na verdade não é o título, essa primeira frase aqui. O título aqui que vem aqui em cima e a barra de menu, eles estão no arquivo base.html, que é esse aqui. É onde eu chamo também o CSS e o JavaScript do sistema. Então tá aqui, né? Pegando o CSS por link CDN do CSS. Mas o ideal é salvar esse CSS em uma pasta local para evitar travamento no sistema, né? Porque essa consulta ele faz online, toda vez que dá um refresh na página ele vai consultar esse link aqui para ele usar a chave CSS do arquivo. Então aqui eu defino o título, né? Painel de controle Home Station, que é o título que vai aparecer aqui em cima. Bom, isso aqui é puro HTML, né? Não tem nenhum segredo. É só HTML, um esqueleto de HTML. Aí esse esqueleto ele é comum em todas as outras páginas. Então aqui eu chamo o base HTML no arquivo index, e aí eu posso acrescentar outras opções, que no caso é as opções que eu acrescentei aqui. O botão que vai acionar para abrir e o outro botão que vai acionar para fechar. Aí esses botões, eu passo ele aqui via formulário, eu criei um form para cada um.
um form aqui, outro form aqui, passando como parâmetro ele vai para a função abre persiana e o outro parâmetro ele vai para outra função que é o fecha persiana. E eles vai via post e vai com um valor que é para eu ter certeza que eu estou caindo na função certa. E aí aqui no arquivo homestation eu recebo essa função e eu chamo o arquivo de abrir a persiana. Então aqui o home, quando eu entro na raiz do servidor ele já cai direto no home. Aqui ele já vem direto para o home. E quando eu clico para abrir ou para fechar, ele vai cair ou na função de abrir ou de fechar, de acordo com quando eu cliquei. Digamos que eu vou clicar para abrir, aí eu estou escutando aqui o Python, ele vai ler se a requisição vai vir via get ou via post. No meu caso está vindo via post, e veio via post como abre persiana, ele vai executar a função abre persiana. Aí aqui é para certificar que ele vai pegar o nome do form correto, se é o form de abrir ou se é o form de fechar. E se for o de abrir, ele checa se está vindo com o valor lá da chave do input. E se tiver correto, ele chama o subprocessor com a função call do subprocessor. E aí ele executa o arquivo abre persiana.py, que é o arquivo que está aqui dentro com as regras. Aqui o abre persiana.py, vamos abrir ele aqui. Bom, terminar o raciocínio aqui, ele chama esse arquivo abre.py, aí depois que ele executa todo o arquivo, né, que ele faz a abertura da persiana, ele retorna para o index, ele dá um retorno para o index. Aí aqui, se a chave tiver essa chave aqui, esse abre persiana, se esses dados virem incorreto de lá, se alguém manipular e tentar mandar um outro valor de código, ele vai retornar uma mensagem aqui de código informado não aceito, para informar o código correto. Aí para fechar é a mesma coisa, ele lê o form, vê se a requisição vem via post. Aí se eu clicar no botão fecha a persiana, ele vai cair aqui nessa função fecha a persiana, que vai checar também se a chave de fecha, no caso tipo um PIN que está lá, se veio correto. Se veio o PIN correto, ele chama o subprocess na função call e executa o arquivo fecha persiana.py, que é um arquivo Python também, que eu vou abrir ele lá para mostrar como que as regras que tem nesse arquivo. E esse arquivo .python é o arquivo que faz a leitura dos pinos da Raspberry para acionar o motor. Então aqui o que eu tenho de arquivo de HTML do Flask é isso aqui. Aí o outro arquivo, o de abrir, vou primeiro mostrar o de abrir. É esse aqui, eu tenho um cabeçalho, né, para executar ele no Python 3.7. Aqui a codificação que ele vai usar é o Latim 1, a data de criação foi o dia que eu comecei a editar esse arquivo, eu coloquei como dia 2/1/2021. É uma versão 1.1, né, que é a versão 0.1 na verdade, que é a primeira versão do arquivo. Aí quando eu for adicionando outras funções aqui, eu vou atualizar a versão. E coloquei aqui como telefonia VoIP redes, que é o editor do arquivo. Aí aqui primeiro eu importo a biblioteca sleep, né, a função sleep da biblioteca Tiny. Importo a RPI GPIO, que é aí renomeio ela para GPIO, que é para fazer a leitura dos pinos da Raspberry na placa. A biblioteca de OS e uma random. Esse random eu não estou utilizando ele aqui. Eu estava utilizando no outro arquivo, que eu expliquei anteriormente, que ele fazia um cálculo randômico para saber se ele vai girar para o sentido ou para o outro. Aí de acordo com o giro do sentido ele abre ou fecha a persiana. Então aqui continuando, eu seto os pinos da Raspberry para o modo BCM, que é o modo que a gente conecta de acordo com a numeração mesmo que vem impressa na placa. Não é a numeração do pino em si, porque
a leitura dos pinos do Raspberry você pode ler de duas maneiras diferentes. Aí para quem a maneira mais simples de conectar é essa aqui, que você basta olhar para o desenho de pinos da sua placa, você já vai ver a numeração, já conecta naquela numeração correta. E aí ele, nesse caso, está usando o GPIO como BCM. Aqui eu defino os pinos que eu vou usar, quais são os pinos da Raspberry que eu vou usar para conectar o drive do motor, que esse motor 28BYJ, ele já vem com um drive. Então, e no drive ele tem essa numeração, em 1, em 2, em 3, em 4. Aí eu vou conectar o IN1 no pino 6 da Raspberry, o IN2 está conectado no 13, o IN3 está conectado no 19 e o IN4 eu conectei no pino 28 da Raspberry. Para conectar todos numa sequência, todos de um lado, como eu uso o extensor dos pinos da Raspberry para conectar na protoboard, então eu usei nessa sequência. Aqui eu defino um tempo que regula a velocidade de rotação do motor, porque esse motor eu posso acionar ele com a rotação bem lenta ou com a rotação máxima dele. Nesse caso eu defini aqui para ele acionar uma rotação máxima, uma rotação mais rápida. Na verdade eu não cheguei a explorar se essa realmente é a rotação máxima dele, mas é a rotação que eu consigo levar menos tempo para abrir a minha persiana. Aqui embaixo na outra linha eu defino o tempo que o motor vai ficar girando para um sentido, né? O tempo que é necessário dele ficar girando para eu fazer a abertura da minha persiana. Como a minha persiana, aí de acordo com a velocidade que eu defini, né? Eu defini ele para uma velocidade que eu consegui explorar ser a máxima dele, e eu preciso definir esse tempo aqui de 3.600 milissegundos, que é o tempo que ele vai girar, o motor vai girar para abrir a persiana. Aqui eu defino os pinos como saída, né? Aí eu seto ele, o setup dele, ele vai iniciar com o modo de Alt, todos eles, né? O IN1, IN2, IN3 e 4 vai iniciar como Alt. Aqui nesse outro bloco, todos os pinos são inicialmente definidos como falso, todos os 4 definem como falso. E aqui é o motor de passo, o motor de passo que eu estou usando é esse 28BYJ-48, que ele o datasheet dele mostra que ele é projetado de forma que o motor tenha 8 passos, né, 8 etapas necessárias para dar uma volta completa. Aí, na verdade, ele para dar uma volta e para dar um giro de 360 graus, ele precisa dar 8 vezes, na verdade ele precisa de 512 vezes 8 passos para dar um giro de 360 graus. É meio confuso isso aqui para entender, mas é isso que explica lá no datasheet. Então aqui eu defino as etapas, né? No caso são 8 etapas, e essas 8 etapas ele executa 512 vezes para dar um giro de 360 graus. Aí é o que eu coloquei na descrição aqui, né? Só para lembrar que é a definição das etapas de 1 a 8, que vai acionar os pinos do IN1 ao IN4. Aí entre cada etapa dessa aqui, ele aguarda um tempo, que é o time que eu defini aqui em cima. E aí esse time que define a velocidade do motor. Então aqui eu criei 8 funções, né? Cada função ele muda o status do pin. Aqui muda para true, né? Inicialmente ele definiu como falso. Aqui no início ele estava definido todos como falso, aqui eu mudo ele para verdadeiro. Aí aguardo um tempo, né, que é um time de 0,01 milissegundos, e volto ele para falso. Aí na etapa 2 eu defino o 4 e o 3 para true, depois volto os dois para falso. Aqui eu mudo só o 3, eu volto ele para falso de novo. Aqui eu mudo o 2 e o 3, volto para falso. Aqui o 2, 1 e assim sucessivamente até a etapa 8. Aqui embaixo eu vou definir o sentido do giro, né? Gira no sentido para abrir a persiana. Então eu executo a função abre persiana, e eu passo como parâmetro os passos, que é a função passo que foi definida lá em cima.
defino, eu passo como parâmetro, né, os passos aqui, que é os steps, e aqui eu faço um for e em range, que ele vai ler o range de passos, né, cada passo ele vai executar nessa sequência. Nesse caso, para abrir, eu defini para usar nessa sequência, e no outro arquivo que é para fechar, eu só mudo essa sequência. O arquivo é exatamente igual. Vou abrir ele aqui, o arquivo de fechar. Você pode comparar que o arquivo é exatamente igual, né? Só a descrição que eu mudei, as etapas de giro para abrir, giro para fechar, mas os arquivos são iguais, e aqui embaixo eu só mudo a ordem. Vou colocar os dois aqui na mesma posição para você ver. Esse aqui começa dos passos 1 até o 8, e aqui vai do passo 8 até o 1, e aí nesse caso o motor está girando num sentido contrário. E aqui embaixo eu executo a função passando o tempo, né, que ele vai ficar executando esses passos aqui. Por quanto tempo ele vai ficar executando esses passos, que é o tempo que o motor vai ficar girando para abrir totalmente a persiana. E aqui, por fim, né, eu chamo a função de limpar os pinos, né? Ele zera todas as configurações que as funções aqui foi adquirindo nos pinos, e ele limpa para deixar o motor livre para receber novos comandos. Aí ele zera os pinos lá da Raspberry. Aqui eu não preciso explicar esse detalhadamente, porque aqui são as mesmas é o mesmo conteúdo, e lá embaixo eu só mudo a sequência de passos aqui. Então é isso aqui. Em questão do arquivo de acionamento dos motores, é isso. Dos motores não, do motor, né, que essa configuração é para só um motor, que a configuração do outro motor ele é diferente, o motor também é diferente, ele é um motor que tem mais torque, e é um motor que eu preciso usar um outro código Python para fazer o acionamento dele. Aqui eu já expliquei, né, que é o código do Flask, onde eu faço a leitura do acionamento dos botões. E por fim, só falta eu mostrar a integração dele com o Asterisk, né, que é para eu conseguir executar a abertura da persiana usando as ligações. Então eu posso acionar tanto com um ramal softphone ou com um ramal físico, se eu tiver o ramal cadastrado. E para fazer esse acionamento eu só preciso incluir uma linha na verdade eu criei um contexto no arquivo extensos.conf do Asterisk, que é o meu dialplan. E aqui no final do arquivo eu estou com esse contexto grande aqui, que é o contexto de exemplo. Então eu criei aqui o contexto controla a persiana. Aqui o número 100, ele dá uma mensagem, né, comando para abrir a persiana. E no segundo passo eu chamo a função system do Asterisk, e a função system vai executar o arquivo Python que está no diretório user share asterisk agi.bin, e aí o arquivo está lá, o asterisk abre persiana.py, que é esse mesmo arquivo aqui. Eu criei um link simbólico dele para lá, e eu chamo ele aqui no dialplan, e aí o dialplan eu incluo esse contexto no meu contexto interno, que é o contexto que está os ramais. Aí eu só dou um include aqui desse contexto. Aí quando eu disco 100 no meu ramal, ele vai cair aqui nesse contexto, que vai chamar a função de abrir a persiana. Então é muito simples, essa parte aqui de integração com Asterisk, muito simples mesmo. Só precisa se atentar às permissões dos arquivos, se o usuário que está executando o Asterisk tem permissão de leitura e execução do arquivo Python aqui, para evitar problema de caso não executar o arquivo. Bom, é isso. Os arquivos são esse. Aqui eu não preciso explicar esses arquivos de configuração do Flask, porque ele já é só isso que tem de arquivo, né? Eu importo do meu arquivo homestation.py, eu importo a função app, e aqui eu
vejo se a função web faz comparo if name igual min, que é a função principal do arquivo. Se for, ele executa o app. Isso é configuração Flask, né? A configuração do Python. Então, é isso aí, bem simples. Aqui eu posso clicar para abrir. Como eu estou sem webcam aqui, eu vou gravar no celular e eu acrescento a gravação do celular na gravação da captura de tela aqui. Eu vou abrir minha câmera do celular aqui, e como a minha persiana já está aberta, eu vou só clicar aqui para fechar. Clicar para fechar. Espera aí, deixa eu começar a gravar aqui o vídeo. Aí, clicar para fechar. Gravando, fechar. Aí a persiana, o vento tá dando umas balançadas nela aqui, mas ela já começou a fechar lá em cima. O motor tá ali acoplado e ela começou a fechar bem lentamente. Aguardar o tempo de fechamento aqui. Esse aqui não tem segredo, é a mesma coisa que está nos outros vídeos, que eu já publiquei 2 vídeos falando dessa persiana. E agora esse terceiro vídeo é só para mostrar o código detalhadamente. Aí está fechando. Esse código ainda está incompleto, né? Quando eu finalizar todo o projeto, eu vou disponibilizar num repositório do GitHub, ou eu ponho ele para download lá no meu blog, na área de download que eu tenho lá. Pode ser que eu ponha ele para download para quem quiser utilizar. Eu deixo ele disponível lá. Bom, já parou, né? Já fechou totalmente. Deu acho que pouco mais de 1 minuto ou 1 minuto. Já fechou e agora vou abrir. Clicar para abrir. Acione para abrir. E aí ele vai começar a abrir também. Já está abrindo. Bem lento, né, a abertura, mas em questão de 1 minuto ele faz a abertura total das palhetas da persiana. Vou esperar ele abrir totalmente. E aí aqui a página ela fica ali lendo, né? É a questão do timeout que eu falei. Aqui a bolinha do navegador fica rodando ali, porque ele só para quando a persiana abre totalmente. Aí ele dá o Python, ele retorna para o arquivo index.html, que é a página que tem a página home do projeto. Aí finalizou em 1 minuto, né? Abriu totalmente as palhetas da persiana, tá toda aberta. E a página ela continua aqui na página inicial. Eu gravei os vídeos aqui no celular e eu vou acrescentar ele no final do vídeo aqui para vocês verem a abertura e o fechamento. Então é isso aí. É o primeiro vídeo mostrando detalhadamente todo o código do projeto de controle da persiana, né, automação da persiana. E eu vou continuar criando os outros códigos, né, para acionar a outra parte, que é de recolher as palhetas. Que aqui ele está só abrindo, né, só tirando do blackout. Aí essa minha persiana ela tem a opção de recolher as palhetas para ele liberar a janela totalmente. Como tem no vídeo um vídeo que eu publiquei de upgrade no canal faz um tempinho, que eu mostro ele fazendo a abertura, só que esse código eu perdi esse código, vou ter que refazer. Bom, então é isso aí, pessoal, que eu tinha para mostrar hoje. É isso. Para quem ficou em dúvida, pode deixar nos comentários. Para quem quiser ter acesso já a esse ponto do código, também pode entrar em contato, que eu envio por e-mail ou envio por algum compartilhamento de arquivo. Aí eu passo todo o código do projeto. Ele está aqui, o código todo está aqui nesse diretório, é o diretório que eu criei como Home Station. Aí todo o código do projeto está aqui, e alguns códigos de teste que eu criei para fazer
algumas validações no momento que eu estava recriando esse código, porque algumas coisas eu não lembrava mais como que funciona. E então é isso aí, para quem tiver interesse em pegar o código para fazer em casa, para fazer um exemplo, pode deixar nos comentários aí que eu compartilho aí com o pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos por assistir o canal, por acompanhar. Eu esqueci até no início de agradecer aos 1000 inscritos. Eu agradeço muito pelo apoio no canal, para o pessoal gostar do meu conteúdo. Para quem não gosta também, mas assiste de vez em quando, é bom assistir, deixar comentário lá. E o canal tem o objetivo só de crescer e de passar informação aí pro pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Gravando, fechar. Aí a persiana, o vento tá dando umas balançadas nela aqui, mas ela já começou a fechar lá em cima. O motor tá ali acoplado. E ela começou a fechar bem lentamente. Aguardar o tempo de fechamento aqui. Esse aqui não tem segredo, é a mesma coisa que está nos outros vídeos, que eu já publiquei 2 vídeos falando dessa persiana. E agora esse terceiro vídeo é só para mostrar o código detalhadamente. Aí está fechando. Esse código ainda está incompleto, né? Quando eu finalizar todo o projeto, eu vou disponibilizar num repositório do GitHub, ou eu ponho ele para download lá no meu blog, na área de download que eu tenho lá. Pode ser que eu ponha ele para download para quem quiser utilizar. Eu deixo ele disponível lá. Bom, já parou, né? Já fechou totalmente. Clicar para abrir. Acione para abrir. E aí ele vai começar a abrir também. Já está abrindo. Bem lento, né, a abertura, mas em questão de 1 minuto ele faz a abertura total das palhetas da persiana. Vou esperar ele abrir totalmente. E aí aqui a página ela fica ali lendo, né? É a questão do timeout que eu falei. Aqui a bolinha do navegador fica rodando ali, porque ele só para quando a persiana abre totalmente. Aí ele dá o Python, ele retorna para o arquivo index.html, que é a página que tem a página home do projeto. Aí finalizou em 1 minuto, né? Abriu totalmente as palhetas da persiana, tá toda aberta, e a página ela continua aqui na página inicial.